Conselho Tutelar de Olinda registra mais um caso de criança com tapuru na cabeça. Dessa vez, uma menina de 6 anos. Um quadro típico de desleixo dos responsáveis. Do início do ano para cá, já foram 10 casos como esse em Olinda. Vejam aí. A denúncia que chegou até o Conselho Tutelar de Olinda é de que uma menina de 6 anos que mora no alto da Nova Olinda estava com a cabeça cheia de ferimentos. Segundo esse conselheiro tutelar, foi devido à falta de cuidados dos pais. Mais uma vez com estado de miíase, que é o conhecido como tapuru na cabeça. É um quadro típico de negligência. Por quê? Porque é uma criança com 6 anos de idade, é uma criança que ela precisa ter cuidados, ela precisa que a mãe, que a família, que o pai dê banho nela, que tenha os cuidados normais de higiene com a criança e com isso se identifica facilmente esse quadro. De acordo com o Conselho Tutelar, a menina de 6 anos foi levada pela mãe até o Hospital Maria Lucinda, no Recife, onde, devido à gravidade dos ferimentos, teve que passar por uma cirurgia. Um caso parecido foi registrado no início desse mês, no bairro de Águas Compridas, em Olinda. A menina de 5 anos também teve que passar por uma cirurgia porque a cabeça dela estava cheia de larvas de moscas. Calma. A médica Lúcia Reis, que é infectologista, explicou a gravidade do problema. Essa miíase, ela é decorrente de moscas que fazem a ovoposição, ou seja, colocam ovos no couro cabeludo principalmente. Então, se você não trata, aquele processo vai se desenvolvendo, vai aprofundando no couro cabeludo, vem junto com infecção por bactéria e pode pegar uma proporção maior. Dependendo da região do couro cabeludo, ela pode atingir outras partes, como por exemplo as orelhas, elas podem penetrar na face, elas podem penetrar na região em volta da orelha. E disse que o piolho deve ser tratado. Piolho é uma condição que está associada, muitas vezes, a uma baixa condição de higiene. As crianças, principalmente, primeiro, porque têm uma imunidade mais baixa. E segundo, também porque elas não têm os cuidados de higiene individuais. Então, elas dependem de um adulto para que esses cuidados de higiene sejam feitos e supervisionados. Então, a gente tem o piolho propriamente dito, que é o parasito adulto, e a gente tem o que a gente conhece como lêndia. A lêndia são os ovos do piolho. Você tem um tratamento para o piolho e você tem um tratamento para a lêndia. Do início do ano para cá, 10 casos como esses citados na reportagem chegaram até o Conselho Tutelar de Olinda. Quem souber de outros deve fazer a denúncia. Com certeza vai uma das nossas equipes até o local, fazer a intervenção, muitas vezes até preventiva, para que situações como essas não voltem a ocorrer com tanta frequência. Eu voltei a falar sobre esse novo caso de tapuru em crianças de Olinda para que vocês tenham também a oportunidade de ouvir um pouco mais do que diz a infectologista Lúcia Reis. Ela vai explicar agora por que aparecem tapurus no couro cabeludo e fala também sobre piolhos e lêndias. Mostra aí. Piolho é uma condição que está associada, muitas vezes, a uma baixa condição de higiene. Existem outras infecções que acometem as crianças e os adultos que não fazem uma higienização adequada. As crianças, principalmente, primeiro, porque têm uma imunidade mais baixa. E segundo, também porque elas não têm os cuidados de higiene individuais. Então, elas dependem de um adulto para que esses cuidados de higiene sejam feitos e supervisionados. Como é que trata do piolho? O piolho, ele é um parasito da parte externa do corpo. Então, a gente tem o piolho propriamente dito, que é o parasito adulto, e a gente tem o que a gente conhece como lêndia. A lêndia são os ovos do piolho. Você tem um tratamento para o piolho e você tem um tratamento para a lêndia. Nesse caso, vários casos já registrados pelo Conselho Tutelar de crianças que chegam, que o ferimento fica muito... que fere muito a cabeça da criança a ponto de criar os chamados popularmente de tapurus. Por que chega a esse ponto e qual é a consequência disso? Uma criança que desenvolve esse tapuru, que a gente chama de miíase, é uma criança que vem sofrendo cronicamente de falta de cuidados. Então, as crianças que não têm esse cuidado, elas podem pegar piolho, elas podem pegar infecções por bactéria, podem pegar esse tapuru e elas precisam ser tratadas. Por quê? Porque, na realidade, essa miíase, ela é decorrente de moscas que fazem a ovoposição, ou seja, colocam ovos no couro cabeludo principalmente.
Então, se você não trata, aquele processo vai se desenvolvendo, vai aprofundando no couro cabeludo, vem junto com infecção por bactéria e pode pegar uma proporção maior. Abscessos, pode haver complicação um pouco mais à distância, você ter perda de cabelo importante. Então, você tem que tratar a causa e as consequências. Pode deixar sequela? Veja bem, normalmente a sequela, ela fica uma sequela mais localizada de acordo com o tempo em que você intervém. Né? Por quê? Porque se você não intervém, aquele processo vai se disseminando. Dependendo da região do couro cabeludo, ela pode atingir outras partes, como por exemplo as orelhas, elas podem penetrar na face, elas podem penetrar na região em volta da orelha. Então, isso tem que ser feito o tratamento com brevidade para que o processo não se acentue.